Conforme combinado ontem, então eu passo meu grande expediente para a vereadora Sandra Boneto. Declaração de líder bancária da tribuna, do vereadora Republicanos. Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Agradeço à vereadora Andressa pelo combinado, né, que a gente combinou isso faz uma semana. Porque hoje é dia 24 de junho e é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, é um dia para a gente pensar muito. Prevenção de quedas, né? E a gente sabe que ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, esse dia, com o objetivo de conscientizar... Esse microfone, olha, ele me mata. Sobre o risco e a importância de evitar acidentes que afetam principalmente os idosos. E no Brasil, a gente tem estatística, né, que diz que 1 em cada 4 idosos sofre quedas anualmente. Entre aqueles com mais de 80 anos, isso sobe para 40%. São registrados cerca de 13 a 20 óbitos diários de idosos em decorrência de quedas. Em média, 56% dos óbitos por quedas concentram-se na faixa etária de 80 anos ou mais. As hospitalizações apontam que apenas no primeiro terço de um ano típico, o país registra mais de 62 mil internações de idosos e um número semelhante de atendimentos ambulatoriais devido às quedas. A fratura de quadril é uma das consequências mais preocupantes, aumentando o risco de complicações sistemáticas, imobilidade e mortalidade. Por isso, a comissão aqui desta casa, da pessoa idosa, que é composta pelos vereadores, eu como presidente, vereadora Daiane Mello, Elisandro Fiuza, José de Abreu Jack e Marisol Santos, juntamente com nossa assessoria, o nosso assessor Matheus e minha chefe de gabinete, a gente conversou com a Grace, da Alegrave, que está aqui, e a gente quer apresentar para a nossa comunidade caxiense a cartilha anti-quedas, que é justamente um livrinho onde aponta o que é uma queda, por que existem as quedas e quais as consequências. E esse trabalho é um trabalho muito bem feito da Grace da Alegrave, que é fisioterapeuta, e que ela veio nos procurou a comissão, justamente para dizer que ela tinha esse trabalho, ela precisava fazer alguma coisa para a questão das pessoas idosas na questão das quedas. Então, agora, eu gostaria que fosse passado um vídeo onde a Grace relata o porquê da gente entregar para a comunidade caxiense essa cartilha anti-quedas. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia especial. A cartilha anti-quedas para a população idosa é um trabalho que ganhou forma após a conclusão da minha pós-graduação em envelhecimento saudável. Como fisioterapeuta que trabalha exclusivamente no atendimento à pessoa idosa e que atua diretamente com prevenção de quedas, eu senti uma grande necessidade de compartilhar com mais pessoas um pouco desse conhecimento que é tão importante. Prevenir quedas não é uma opção, é uma necessidade. Quando a gente se depara com os números de hospitalizações, gastos com a saúde, tanto pública como privada, institucionalizações, óbitos e muitas outras consequências relacionadas às quedas, se torna indispensável aumentar o número de ações junto a essa população, visto que as quedas são um grande problema de saúde pública.
A queda nunca é só uma queda. Ela representa perda de autonomia, perda de confiança, de funcionalidade, perda de qualidade de vida. Mas a boa notícia é que muitas delas podem ser prevenidas com informações simples e cuidados do dia a dia. Eu acredito muito na educação como ferramenta de mudança. E nós, profissionais da saúde, temos o dever de sermos também educadores e disseminadores de boas práticas. E foi com a intenção de educar para mudar que nasceu a Cartilha Antiquedas para a População Idosa, com orientações práticas, dicas de segurança, exercícios e informações que ajudam a identificar fatores de risco e a promover o envelhecimento mais ativo, seguro e independente. Um material para os idosos, familiares e cuidadores, com imagens e letras que facilitam a compreensão e a leitura. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à vereadora Sandra Boneto e a toda a sua equipe que abraçou esse projeto, reconhecendo a relevância da prevenção de quedas para a saúde dos nossos idosos. Sandra e equipe, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, não somente pelo auxílio na concretização do meu projeto, mas por todo o trabalho que vocês vêm realizando junto aos nossos idosos. Afinal, a forma como nós tratamos os idosos hoje é o espelho de como nós seremos tratados amanhã. Eu espero estar contribuindo de alguma forma para mais segurança, autonomia, independência e qualidade de vida dessa população com a qual eu aprendo tanto todos os dias. Muito obrigada a todos que fizeram parte dessa iniciativa. Então, a gente que agradece, Grace, justamente por ter nos procurado e dado essa ideia, né, que é importante, porque a gente está levando informações a um público que busca muito a informação. E nessa cartilha, a gente tem várias orientações. Eu vou citar algumas, tá? As medidas recomendadas para a questão da antiqueda, né? Então, por muitas vezes a gente acha que é óbvio, né? Mas a gente precisa sempre dizer o óbvio. Retirar tapetes soltos, melhorar a iluminação da residência, instalar barras de apoio em locais necessários, utilizar calçados firmes e adequados, evitar subir em banquinhos ou escadas sem segurança, manter objetos de uso frequente ao alcance, reduzir o sedentarismo, buscar orientação profissional quando necessário. Parece óbvio, né? Mas será que os nossos idosos lembram disso? A gente não lembra disso. E os nossos idosos, a gente vê uns videozinhos por ali, né? Do idoso aranha, né? Geralmente, eles querem fazer tudo o que eles faziam lá atrás, né? Quando eles tinham 20 anos. Meus pais são assim. Eu já peguei minha mãe subindo em escada para lavar a parede. Então, a gente precisa, sim, orientar, prevenir para que algo mais grave não aconteça. Seu à parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereadora Sandra. Parabenizar a Vossa Excelência como presidente desta comissão dos direitos da pessoa idosa, a qual nós temos o privilégio de fazer parte, e dizer que o quanto é importante nós trazermos discussões como essa no nosso parlamento, porque é um motivo de conscientização. É um motivo da gente humanizar as pessoas, entender que hoje a gente compreende que muitas pessoas têm durado mais tempo, e isso é bacana, é legal, mas nós também precisamos abrir a discussão no que se refere também no poder público de nós garantirmos o mínimo também de acessibilidade. Calçadas mais adequadas para que os nossos idosos possam caminhar em praças e parques e assim por diante. E nós sabemos que o importante de tudo isso é que este olhar sensível, principalmente da família, nessas atenções básicas que foram citadas aqui nessa cartilha, a qual também eu vou pedir a Vossa Excelência, e mais uma vez, não sendo redundante, parabenizar todas as assessorias que participaram deste projeto junto conosco, de dizer o quanto nós precisamos replicar isso aos nossos idosos, da importância deste tema na comunidade. Parabéns, muito obrigado. No momento oportuno, declaração de líder do Novo. Seu à parte, de imediato, tenente.
Muito obrigado, vereadora Sandra, sempre muito gentil. Né, Sandra, parabéns pelo tema que tu traz. Né, isso aqui é de extrema importância e relevância. Parabéns a Grace pelo que ela traz aqui também. Grace, seja muito bem-vinda à nossa casa aqui. Né, e eu vou mais longe, hein? Nós, aqui eu acho que não tem ninguém abaixo de 35 anos, né? Tá, tem 2 ou 3. Tem 2 ou 3. A metade da nossa vida com saúde é 35 anos. Se não nos prepararmos agora, e cabe já a partir de dentro dessa casa aqui, se não nos prepararmos agora, estamos fadados a essas quedas dentro de casa também. Sim. Preparar nossa musculatura, preparar a saúde, né? Então, parabéns, Sandra, pela essa motivação que tu traz para nós aqui, pelo tema que tu traz aqui, é de extrema relevância e importância, né? E também cuidarmos lá dentro da nossa casa. Às vezes é um pegador de mão lá no banheiro, né? Um corredor, elevadores, nós não estamos preparados em nenhum lugar. Né? Nós não estamos preparados. Colocar uma maca dentro de um elevador hoje é impossível para resgatar, fazer o resgate de uma pessoa mais idosa ou de qualquer pessoa que seja. Né? Então, a gente tem que trazer isso, sim, para a pauta, trazer para a conversa. Parabéns pelo tema que tu traz, Sandra. Somos parceiros aí porque precisar para divulgar também, e é isso que a gente tem que trabalhar, nessa luta que a gente tem que fazer e partir de nós também já. Uma academia, uma musculação, a mobilidade nossa também. Então, parabéns Grace, parabéns vereadora Sandra, e eu sou parceiro aí para que precisar, Sandra. Segue em declaração de líder a bancada do Novo. Só um recadinho, o pessoal da comunicação está fazendo um vídeo individual com os vereadores, se puderem, devagarzinho, um por vez, fazer um vídeo ali fora para a TV aberta. Segue, vereadora Sandra Boneto. Muito obrigada, vereador Tenente. Vereador Iago, seu à parte. Parabenizar o trabalho da colega e dizer que, primeiro, parabenizar o nosso presidente, está bonito de Brasil aí, vestido de Brasil, e criticar o João, que está todo de vermelho, eu acho melhor do Brasil aí. Vereadora Sandra, deu coincidência, porque minha avó foi parar lá na UPA com o tornozelo quebrado. A gente achava que tinha só fraturado, na verdade, só deslocado, e ela acabou quebrando ali, tendo uma fratura grave, né? Então, eu estou vendo agora, acompanhando, a gente está aprendendo agora sobre isso. E a senhora traz um tema que eu também não conhecia, não sabia nada, né? Parabenizar a Grace, que está aqui, né? Parabenizar a Grace aí, porque agora a gente está vivenciando isso e vendo o quanto a prevenção teria evitado agora. A minha mãe tá perdendo de estar trabalhando, ter que estar lá, né, com ela, a questão de remédios, tanto tratamento que vai ter, todas as coisas, o lugar que ela vai estar lá na UPA, né, talvez poderia estar outra pessoa, porque ela mesma falou, né, que faltou prevenção da parte dela, né, então a gente tem que cuidar disso e é um tema que eu acho que vai acabar atingindo todas as famílias, né. Muito obrigado, tamo junto. Obrigada, são 3.000 exemplares que foram impressos, né? Eles vão ser entregues nas UBSs, nos grupos de convivência, onde a gente tem as pessoas idosas, que é para o público idoso, mas é para a gente também, porque a gente vai envelhecer, né? E essa cartilha, ela não é apenas um material informativo, ela representa o compromisso da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa com a promoção da saúde, da autonomia, da dignidade e da qualidade de vida da população idosa de Caxias do Sul. Esse material é para chegar às famílias, aos cuidadores, aos profissionais e principalmente às pessoas idosas, transformando informação em prevenção. Porque a gente pode escolher envelhecer com saúde. E se a gente pode escolher, começamos agora. Né? Lendo essa cartilha do início ao fim e praticando os ensinamentos que a nossa fisioterapeuta Grace colocou nessa cartilha, justamente para ajudar a toda a população idosa, mas principalmente nós, porque a gente vai envelhecer melhor. Certamente que sim, porque a gente percebe uma inversão na pirâmide. O nosso público de pessoas idosas aumenta cada vez mais, mas a gente precisa fazer políticas públicas para que nós possamos chegar lá melhor e ativos cada vez mais. Uma parte, vereadora. De imediato, vereadora Marisol. Bom, vereadora Sandra, quero parabenizar e acho que aqui a gente precisa fazer essa referência à Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa pela mobilização,
dos vereadores, das assessorias nos últimos tempos, né? Porque a gente tem ouvido falar muito, tem visto todos os dados sobre a questão da inversão da pirâmide, né, Grace? Das pessoas com mais idade já chegando a índices muito maiores do que os próprios nascimentos. Enfim, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que se caracteriza pelo grande número da população idosa, mas na prática nós precisamos mostrar também ações. Então, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul tem se colocado à disposição para esse tipo de ações, né? As visitas todas que já fizemos e que ainda continuaremos fazendo com certeza aos serviços que atendem hoje a pessoa idosa, para que a gente possa entender de que maneira efetivamente contribuir. E hoje poder ver, então, a concretização de algo que vinha sendo debatido na comissão, da qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte, hoje tê-la em mãos aqui, ter a cartilha, e que ela seja mais um passo importante para que nós possamos levar essa informação às pessoas. E aqui o agradecimento é mais do que especial à Grace. Eu conheço a Grace há bastante tempo, sei desse trabalho específico hoje dela na questão da fisioterapia, diretamente ligada às pessoas idosas. E Grace, o teu trabalho é incrível e a tua vontade de fazer com que ele seja cada vez maior, né? Porque é o que a gente fala, que não adianta a gente discutir questões que vão ficar aqui internas. Não adianta seres uma especialista num assunto e trabalhar somente com os teus pacientes. Essa vontade de levar adiante, né? De fazer mudar a sociedade, isso é o que te faz tão especial. Então, muito obrigada, inclusive, por ter procurado a Câmara de Vereadores, por ter chegado até a comissão, que tem trabalhado e defendido muito e buscado essa questão dos direitos da pessoa idosa, pensando que envelhecimento é de todos nós, é a todo dia. E se nós não estamos hoje ainda na fase da pessoa idosa dos 60 mais, ou o que quer que seja, nós estamos cuidando de muitas pessoas idosas e amanhã seremos nós. E como disse há pouco o vereador Tenente Cristiano, é o nosso cuidado hoje com a nossa saúde para que a gente tenha muito mais qualidade de vida, porque nós vamos viver muito mais. A gente sabe disso, então precisamos nos cuidar. Parabéns e muito obrigada por ter trazido essa pauta tão importante e a gente ter a concretização. Eu imagino para o teu coração também, né? Um trabalho todo de pesquisa, a gente vê que vai chegar mais longe. Parabéns. Parabéns, vereadora Sandra. Parte, se possível. Muito obrigada, vereadora Marisol. De imediato, vereador Zé D'Ambrosio. Não, considerando que nós temos uma população com mais de 20% de idosos, acima de 65 anos, mais de 60 mil. Então, eu lembro que no governo Alceu a gente construiu mais de 30 MEI, Academia da Melhor Idade. Mas no inverno de Caxias dá para usar quantos meses? Então, precisamos também de profissionais de educação física, parceria com a SMEL, utilizando mais esses espaços. Eu sou muito defensor de um projeto que nós ajudamos a construir, que é o cuidado subsidiado. E que na casa tem sempre alguém cuidando do idoso e recebe um salário. E precisamos ampliar. Hoje tem 27, vai ter mais 5, e o futuro precisamos de muito mais ampliação, e para isso precisa de recursos no cuidado subsidiado. Não vai cair, vai ter o remédio na hora certa, e isso é economia para o município. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, vereador Zé D'Ambrosio. Então, eu queria novamente dizer que vamos escolher envelhecer com saúde e vamos compartilhar essa cartilha. Ela está disponível impressa, mas também vai estar disponível como link para a gente compartilhar nas nossas redes e fazer com que a informação chegue a todos. Presidente, eu gostaria que a gente pudesse bater uma foto com a Grace, já que a Grace está aqui, então que pudesse ser suspensa a sessão para a gente bater a foto. Seria isso, muito obrigada. E voltando a dizer, vamos escolher envelhecer com saúde. Obrigado, vereador.